O som do órgão ecoava na catedral, enquanto Santelmo ajustava sua gravata de seda italiana pela 10ª vez. Em 5 minutos, ele estaria casado com uma mulher que mal conhecia, em um casamento sem amor que salvaria seu império financeiro. Mas quando as portas de Mogno se abriram e Lúcia surgiu como uma visão de branco, caminhando em sua direção, algo se partiu dentro de seu peito. Seus olhos se encontraram pela primeira vez de verdade, e naquele momento avassalador, ele percebeu que estava cometendo o maior erro de sua vida, ou talvez estivesse prestes a vivenciar o milagre que nunca soube que precisava. O vidro da janela do 42º andar do Hotel Intercontinental refletia o rosto de Santelmo Vasquez de la Torre, enquanto ele observava o amanhecer sobre a cidade do México. Seus dedos longos e elegantes tamborilavam nervosamente no mármore frio do parapeito. Em 3 horas ele estaria casado. Senhor Vasquez, seu café da manhã, anunciou Miguel, seu assistente pessoal por 15 anos, colocando discretamente uma bandeja de prata sobre a mesa de Mogno da suíte presidencial. Santelmo não se moveu. Aos 35 anos, ele havia conquistado o mundo das finanças internacionais, construído um império que se estendia de Monterrey a Hong Kong e sido capa da Forbes México em 3 ocasiões. Mas naquela manhã, vestido apenas com calças de seda preta e com seu torso atlético tenso por uma ansiedade que ele não conseguia controlar, ele se sentia como um adolescente no primeiro dia de aula. Miguel, ele finalmente disse, com a voz rouca pela falta de sono, você já se casou com alguém que não ama? O homem mais velho, que havia testemunhado todas as conquistas e derrotas de Santelmo, permaneceu em silêncio por um momento antes de responder, com a sabedoria que só 62 anos de vida proporcionam. Senhor, o amor é um luxo que nem todos os homens poderosos podem se dar ao luxo no momento certo. Santelmo finalmente se afastou da janela e caminhou em direção ao espelho de corpo inteiro que dominava uma parede do quarto. Seu reflexo lhe devolveu a imagem de um homem que havia herdado os genes aristocráticos de 5 gerações de empresários mexicanos. Cabelo preto perfeitamente penteado para trás, olhos cor de âmbar que haviam intimidado concorrentes em reuniões em 3 continentes, uma mandíbula forte que falava de determinação implacável e aquela presença magnética que fazia as conversas pararem quando ele entrava em uma sala. Mas naquela manhã, aqueles olhos dourados refletiam algo que ele raramente permitia que o mundo visse: vulnerabilidade. O casamento com Lucia Mendoza havia sido meticulosamente planejado por 6 meses, não por amor, não por paixão, mas pela sobrevivência dos negócios. A família Mendoza era proprietária das terras em Jalisco que Santelmo precisava desesperadamente para seu projeto de desenvolvimento turístico mais ambicioso. E a família Mendoza precisava do capital dos Vasquez de la Torre para salvar sua fazenda de tequila do banco que os espreitava como um lobo faminto. Era um acordo perfeito, civilizado, moderno e completamente desprovido de qualquer emoção real. Santelmo havia visto Lúcia apenas 3 vezes. Durante a primeira reunião de negócios no escritório dos advogados em Polanco, em um jantar formal no clube industrial e durante a assinatura do contrato de casamento no cartório. Em cada encontro, ela havia sido a imagem perfeita de elegância discreta. Vestidos de grife que insinuavam sem revelar. Conversa inteligente, mas comedida. Sorrisos corteses que nunca chegavam completamente aos seus olhos. Ela era linda, é claro. Seria preciso ser cego para não notar. Cabelos castanhos que capturavam a luz como seda líquida. Olhos cor de avelã que pareciam guardar segredos. Uma figura que os vestidos de corte alto realçavam com sofisticação natural. Mas a beleza já havia tido muitas em sua vida. O que o intrigava em Lúcia Mendoza era algo mais sutil, aquela dignidade serena com que ela havia lidado com toda a situação,
como se fosse uma rainha aceitando um exílio dourado. Eles nunca estiveram a sós. Nunca tiveram uma conversa que fosse além dos termos do acordo. Nunca se tocaram além de um aperto de mão formal. E em 2 horas e 47 minutos, eles estariam pronunciando votos de amor eterno na frente de 400 convidados na Catedral Metropolitana. "O terno está pronto, senhor", Miguel anunciou, apontando para o armário onde pendia um smoking Hermenegildo Zegna feito sob medida para a ocasião. E a senhorita Mendoza confirmou que estará pronta às 11h30. Lúcia estava se arrumando na suíte ao lado. Santelmo havia insistido para que ela tivesse toda a privacidade de que precisava, e durante as 2 noites que haviam passado no hotel antes do casamento, ele só havia ouvido o murmúrio ocasional de vozes femininas e o tilintar suave de saltos no mármore. Ele se perguntava o que ela estaria pensando naquele momento. Estaria com medo, arrependida, ou simplesmente com a mesma resignação elegante que havia demonstrado durante todo o processo? "Miguel, me diga algo", disse Santelmo enquanto caminhava para o banheiro transversal de mármore. "Você acha que é possível que 2 estranhos construam algo real?" "Senhor, já vi milagres mais estranhos em meus 62 anos. Santelmo sorriu pela primeira vez em dias. Miguel tinha aquela capacidade única de ser enigmático e esperançoso ao mesmo tempo. A água quente do chuveiro atingiu seus ombros na perfeição, mas ele não conseguiu relaxar a tensão que se instalara em seus músculos como um visitante indesejado. Enquanto o vapor enchia o banheiro, seus pensamentos voaram para a mulher que em breve seria sua esposa. O que a havia motivado a aceitar este arranjo? É claro que ela sabia os números. A Hacienda Mendoza tinha dívidas de 4 milhões de dólares, e as terras que possuíam valiam 10 vezes mais no mercado atual. Mas havia algo mais nos olhos de Lúcia durante seus encontros. Algo que falava de um sacrifício pessoal mais profundo do que simples finanças. Durante o jantar no Clube de Industriales, ele a havia observado discretamente enquanto ela conversava com a esposa do embaixador britânico sobre arte mexicana contemporânea. Havia uma paixão genuína em sua voz quando ela falava dos murais de Rivera. Uma luz em seus olhos que se acendia quando ela descrevia as esculturas de Sebastián. Ela era uma mulher com alma de artista, presa em um mundo de obrigações familiares. E agora estava prestes a ser presa em um casamento sem amor com um homem que sabia mais sobre flutuações da bolsa do que sobre os batimentos do coração humano. "Senhor, você tem uma ligação", Miguel anunciou do quarto. "Quem é?" "Seu pai." Santelmo fechou os olhos e deixou a água continuar caindo por mais alguns segundos. Dom Ricardo Vasquez de la Torre nunca ligava sem um motivo específico, e definitivamente não na manhã do casamento de seu filho. Ele saiu do chuveiro, envolveu-se em um roupão de seda italiana e caminhou até o telefone com a sensação de que seu dia estava prestes a ficar ainda mais complicado. "Pai." "Santelmo, filho, como você se sente?" A pergunta o surpreendeu. Seu pai não era conhecido por suas indagações emocionais. "Bem, me preparando. Quero que você saiba que tenho orgulho de você. Este casamento garantirá o futuro de 5 gerações de trabalho familiar." Santelmo permaneceu em silêncio, esperando pelo "mas", que inevitavelmente se seguiria. "Mas também quero que você saiba que se em algum momento sentir que não pode continuar, você tem todo o meu apoio. Dinheiro pode ser ganho de outras maneiras. A felicidade é mais difícil de encontrar." A linha permaneceu em silêncio por um momento que pareceu eterno. "Obrigado, pai." "Nos vemos na catedral, filho." A ligação terminou e Santelmo permaneceu ali, com o telefone na mão, processando as palavras mais emocionantes que ele havia ouvido de seu pai em anos. Miguel apareceu silenciosamente ao lado dele com uma xícara de café preto, preparado exatamente como ele gostava. Sem açúcar, com uma gota de conhaque francês.
Está pronto para se vestir, senhor? Santelmo sentou-se e caminhou até o armário, onde o terno que o tornaria marido o esperava. Enquanto vestia a camisa de algodão egípcio, seus dedos tremeram ligeiramente quando as abotoaduras de ouro branco que haviam pertencido a seu avô Miguel, disse, enquanto seu assistente ajustava sua gravata de seda italiana para ele. Você acha que ela será feliz? Senhor, acho que a felicidade é algo que se constrói dia a dia, não algo que se conquista. Santelmo se olhou no espelho mais uma vez. O homem que lhe devolvia o olhar era a imagem perfeita de um homem de sucesso, impecável, elegante, poderoso. Mas no fundo daqueles olhos dourados havia uma pergunta que ele não sabia como responder. Às 11h15, ele ouviu a voz de Lúcia pela primeira vez, através da parede que separava suas suítes. Ele não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era suave, melódico, com um toque de nervosismo que o fez sentir-se estranhamente protetor. É hora, senhor, anunciou Miguel. Santelmo foi até a porta, mas parou com a mão na maçaneta. Miguel, você já teve a sensação de que sua vida está prestes a mudar para sempre? Todos os dias, senhor. Todos os dias. Com aquelas palavras ecoando em seus ouvidos, Santelmo Vasques de la Torre saiu da suíte para ir ao seu casamento, sem saber que nas próximas 3 horas seu mundo se transformaria de maneiras que nem mesmo sua brilhante mente de negócios poderia ter previsto. O elevador desceu silenciosamente para o lobby, levando-o ao seu destino, com a mulher que estava prestes a mudar tudo o que ele pensava que sabia sobre si mesmo. A suíte presidencial do Hotel Intercontinental parecia um jardim de rosas brancas quando Lúcia Mendoza acordou às 7 da manhã. O aroma das flores enchia cada canto do espaço elegante, misturando-se ao perfume sutil das velas de baunilha que haviam queimado a noite toda sobre as mesas de mármore. Mas Lúcia não conseguia sentir o cheiro de nada. Seus sentidos estavam dormentes pela magnitude do que ela estava prestes a fazer. Bom dia, minha filha, sussurrou Esperança suavemente. A mulher que havia sido sua babá desde os 3 anos e agora, aos 72, era mais mãe do que empregada. Suas mãos enrugadas, mas ainda ágeis, acariciaram os cabelos castanhos de Lúcia com a ternura de décadas de amor incondicional. Bom dia, Esperança, respondeu Lúcia, com a voz mal um murmúrio contra o travesseiro de seda italiana. Você dormiu bem, minha querida? Lúcia se ajeitou lentamente na cama king size e olhou pela janela que oferecia uma vista panorâmica da Zona Rosa. As ruas começavam a se encher de vida, com pessoas indo para seus empregos normais, para suas vidas normais, sem saber que ela estava prestes a sacrificar a dela em um altar de conveniência. Algumas horas, ela mentiu. A verdade era que ela havia passado a noite inteira contemplando o teto ornamentado, lembrando de cada momento que a havia levado a este ponto. A propriedade dos Mendoza havia sido o lar de sua família por 150 anos. Gerações de Mendoza haviam nascido, amado e morrido entre aquelas paredes de adobe rosa, cercadas por campos de agave azul que se estendiam até o horizonte como um mar verde prateado. Era mais do que uma propriedade. Era a alma de sua linhagem, o coração de sua identidade. E agora, por causa das más decisões de seu falecido pai e da crise econômica que havia atingido a indústria da tequila, ela estava prestes a ser perdida para sempre ou a ser salva através de um casamento que a aterrorizava mais do que a falência. O café da manhã está pronto, Carmen anunciou, a estilista que havia voado especialmente de Los Angeles para prepará-la. Frutas frescas, iogurte grego e aquele chá de maçã que você gosta. Lúcia suspirou, mas seu estômago se revirava com cada pensamento sobre comida. Como ela poderia comer quando em 5 horas estaria prometendo amar, honrar e obedecer a um homem que era praticamente um estranho? Santelmo Vasques de la Torre era, por todos os padrões objetivos,
O par perfeito. Bonito de uma maneira que tirava o fôlego, bem-sucedido de uma maneira que inspirava respeito, educado com aquela elegância natural que só vem de gerações de refinamento. Durante seus 3 encontros, ele havia sido cortês, inteligente e surpreendentemente atencioso com os termos do acordo de casamento, mas também era completamente inacessível emocionalmente. Em cada conversa, Lúcia havia sentido como se estivesse falando com uma versão perfeitamente polida de um homem real. Uma máscara tão bem construída que ela havia começado a se perguntar se havia algo autêntico por baixo. Seus sorrisos eram medidos, suas palavras cuidadosamente escolhidas, seus gestos controlados com a precisão de alguém que havia aprendido a nunca revelar suas cartas. O que aconteceria quando estivessem a sós? Quando a fachada pública não fosse mais necessária? Ela descobriria que havia um coração real batendo sob aquela armadura de sofisticação de negócios? Ou passaria o resto de sua vida de casada com um homem que era tão bonito e frio quanto uma escultura de mármore? Lúcia, meu coração. A voz suave de sua mãe, Helena, interrompeu seus pensamentos. Dona Helena Mendoza entrou na suíte como um raio de sol da manhã, sua elegância natural intacta, apesar dos 53 anos e das preocupações financeiras que haviam marcado seu rosto nos últimos meses. Mãe! Lúcia se levantou para abraçar a mulher que havia sido sua força durante toda a crise familiar. Como está minha linda noiva? Aterrorizada, Lúcia respondeu, com uma honestidade que até a surpreendeu. Helena a abraçou mais forte, e por um momento, mãe e filha ficaram ali em silêncio, compartilhando medos que nenhuma delas ousava verbalizar completamente. Filha, quero que você saiba que se mudar de ideia, se decidir que não pode fazer isso, encontraremos outro caminho. Venderemos a fazenda, nos mudaremos para Guadalajara, recomeçaremos. Não vale a pena sacrificar sua felicidade por pedras e terras. Lúcia se separou para olhar diretamente para os olhos cor de avelã que ela havia herdado de sua mãe. E deixar que tudo seja perdido pelo que o vovô Aurélio trabalhou? Permitir que as tequilas Mendoza desapareçam depois de 5 gerações? Não, mãe. Este casamento salvará não apenas nossa casa, mas também os empregos de 43 famílias que dependem de nós. Mas e você, meu amor? E você? Lúcia caminhou até a janela que dava para o sul da cidade, para onde ela sabia que Jalisco estava, para onde sua casa estava, esperando ser salva. Talvez o amor venha depois. Talvez eu possa construir algo real com ele. As palavras soaram mais esperançosas do que realmente pareciam. Às 10 da manhã, a transformação começou. Carmen trabalhou em seu cabelo por 1h30, criando uma obra-prima de elegância clássica. Ondas suaves presas em um coque baixo, com delicadas mechas emoldurando seu rosto, e uma tiara de diamantes que havia pertencido à avó de Santelmo como o único elemento que os unia simbolicamente antes dos votos. A maquiagem era uma obra de arte sutil. Olhos definidos, com tons dourados, que realçavam a cor avelã de suas íris, bochechas com o rubor perfeito de uma noiva apaixonada, lábios em um tom rosado que prometia beijos apaixonados, sem revelar o que seu coração ainda não sabia sentir. Mas foi quando ela vestiu o vestido que Lúcia realmente se tornou uma noiva. A criação de Oscar de la Renta havia chegado de Nova York em um container especial, embrulhado em seda branca como se fosse um tesouro arqueológico. 300 horas de trabalho artesanal haviam criado uma obra-prima em seda italiana de micado, um corte sereia que acentuava cada curva de sua figura sem ser provocante. Mangas de renda francesa profundas, mas elegantes, que cobriam seus braços como luvas delicadas, e uma cauda de 3 metros bordada à mão, com pérolas Mikimoto que capturavam a luz como gotas de orvalho matinal. Quando Carmen terminou de abotoar os 42 botões que contornavam suas costas, Lúcia se olhou no espelho e, pela primeira vez em meses,
sorriu genuinamente. Ela parecia uma princesa. Ela parecia uma mulher digna de ser amada por um homem como Santelmo Vasquez de la Torre. Você está absolutamente radiante, Helena suspirou, levando a mão ao coração. O Sr. Vasquez de la Torre é um homem muito afortunado. Esperança acrescentou, secando discretamente uma lágrima. Às 11h45, a limusine Rolls-Royce branca as esperava na entrada principal do hotel. Lúcia entrou com cuidado, segurando a cauda como haviam ensinado durante as 2 sessões de prática com a coordenadora do casamento. A jornada até a Catedral Metropolitana durou 25 minutos que passaram como segundos. As ruas da Cidade do México desfilavam pelas janelas polarizadas. Vendedores de rua, trabalhadores de escritório correndo para seus empregos, turistas tirando fotografias, toda a vida normal de uma cidade, que não sabia que ela estava vivendo o dia mais importante e aterrorizante de sua existência. O buquê está pronto, Helena perguntou. Carmen entregou a Lúcia o buquê de rosas brancas David Austin, peônias francesas e lírios do vale, que havia sido projetado para complementar perfeitamente seu vestido. O aroma era inebriante, romântico, cheio de promessas que ela não sabia se poderia cumprir. Quando a catedral apareceu diante delas, Lúcia sentiu que seu fôlego foi cortado. A arquitetura neoclássica se elevava ao céu como uma promessa de eternidade. Suas torres gêmeas emoldurando as portas onde seu destino a esperava. Centenas de convidados já haviam chegado. Ela podia ver os carros de luxo estacionados nas ruas adjacentes. Mercedes-Benz, BMW, Aston Martin, cada um representando famílias poderosas do México que haviam vindo para testemunhar a união de 2 das dinastias de negócios mais importantes do país. Chegamos, meu amor, Helena anunciou suavemente. A limusine parou exatamente em frente aos degraus de mármore. Através das janelas polarizadas, Lúcia podia ver os fotógrafos sociais posicionados estrategicamente, esperando para capturar cada momento de sua chegada. Pronta? Perguntou sua mãe. Lúcia fechou os olhos por um momento, respirou fundo e, quando os abriu, havia tomado sua decisão final. Pronta. As portas da limusine se abriram e Lúcia Mendoza emergiu como uma visão de branco sob o sol do meio-dia da Cidade do México. Os flashes das câmeras criaram uma sinfonia de luz enquanto ela subia lentamente os degraus de mármore, sua cauda flutuando atrás como uma nuvem de seda. Dentro da catedral, 400 convidados se levantaram em uníssono quando as portas de mogno maciço se abriram para revelar a noiva. O órgão começou a tocar Mendelssohn, e o som encheu o espaço sagrado como uma promessa celestial. Mas Lúcia só tinha olhos para o homem que a esperava no altar. Santelmo Vasquez de la Torre estava parado ao lado do padre Martínez, vestido em um smoking que parecia ter sido projetado especificamente para realçar cada linha perfeita de sua figura. Suas mãos estavam cruzadas na frente dele. Sua postura era impecável. Seu rosto mostrava a compostura serena de um homem completamente no controle, até que seus olhos se encontraram. Naquele momento, Lúcia viu algo que a surpreendeu completamente. Vulnerabilidade. Por uma fração de segundo, a máscara perfeita de Santelmo se abriu, e ela pôde ver o homem real que havia sido escondido sob toda aquela sofisticação de negócios. E naquela mesma fração de segundo, ela sentiu que algo estava se movendo em seu próprio coração. O caminho para o altar se estendia à sua frente como uma ponte para um futuro incerto. A cada passo que ela dava sobre as pétalas de rosa brancas que haviam sido espalhadas sobre o mármore, Lúcia sentia que estava se aproximando não apenas de um casamento de conveniência, mas de algo muito mais perigoso e promissor. Quando ela finalmente chegou a ele e seu pai formalmente a entregou a Santelmo, suas mãos se tocaram pela primeira vez, sem luvas,
sem barreiras, e ambos sentiram a faísca. Queridos irmãos, a voz do padre Martínez ecoou por toda a Catedral Metropolitana, como um eco divino. Estamos reunidos hoje na presença de Deus para testemunhar e abençoar a união em santo matrimônio de Santelmo Vasques de la Torre e Lúcia Mendoza. Santelmo manteve sua postura perfeita em frente ao altar, mas seu mundo interior era um furacão de sensações que ele não havia previsto. O contato inicial com as mãos de Lúcia havia enviado uma corrente elétrica através de seu sistema nervoso, como se ele tivesse tocado um cabo de alta tensão emocional. Agora, com ela parada a menos de 50 centímetros de distância, ele podia perceber cada detalhe que havia passado despercebido durante seus encontros formais. O aroma sutil de seu perfume, Chanel Noir, a maneira como seus cílios projetavam sombras delicadas em suas bochechas, o ritmo ligeiramente acelerado de sua respiração, que fazia os diamantes de seu colar subirem e descerem suavemente. Era como se ele a estivesse vendo pela primeira vez. O casamento, continuou o padre Martínez, é uma união sagrada estabelecida por Deus desde o início dos tempos, quando ele disse: "Não é bom que o homem esteja só." Não é bom que o homem esteja só. As palavras ecoaram na mente de Santelmo com uma força inesperada. Por 35 anos, ele havia construído cuidadosamente uma vida de solidão elegante, convencido de que a independência emocional era a chave para o sucesso nos negócios. Ele havia tido relacionamentos, é claro, com mulheres bonitas e inteligentes, que haviam compartilhado sua cama e sua mesa, mas nunca seu coração, porque dar o coração significava se tornar vulnerável, e a vulnerabilidade era um luxo que um homem em sua posição não podia se dar ao luxo até este momento. Santelmo, o filho do padre, o trouxe de volta ao presente. Você aceita Lúcia como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? Chegou a hora. As palavras que mudariam seu estado civil de solteiro para casado. As palavras que selariam um acordo de negócios que beneficiaria ambas as famílias por muitas gerações. Mas quando ele abriu a boca para pronunciar o sim, eu aceito, que havia ensaiado mentalmente centenas de vezes, seus olhos se encontraram diretamente com os de Lúcia e o mundo parou. Não era um olhar casual. Não era a troca cortês de duas pessoas seguindo um protocolo social. Era um momento de conexão tão puro e intenso que Santelmo sentiu como se alguém tivesse acendido uma chama no centro de seu peito. Os olhos cor de avelã de Lúcia o olhavam com uma mistura de vulnerabilidade e força que lhe tirou completamente o fôlego. Naquelas profundezas douradas, ele viu refletidos seus próprios medos, suas próprias esperanças secretas, seus próprios sonhos de que talvez, apenas talvez, este casamento pudesse se tornar algo mais do que um simples contrato. Mas havia algo mais naquele olhar, algo que o atingiu como um raio no meio de uma tempestade perfeita. Ele a estava amando. Não era luxúria, não era atração física, embora Deus soubesse que ela era a mulher mais bonita que ele já havia visto em sua vida. Não era admiração intelectual, embora ele tivesse capturado flashes de sua inteligência durante suas conversas formais. Era amor. Amor à primeira vista puro, inexplicável e avassalador. Como era possível? Como ele podia estar apaixonado por uma mulher no momento exato em que deveria se casar com ela por razões completamente práticas? Senhor Vasques de la Torre, a voz do padre Martínez tinha um toque de preocupação. O senhor está bem? Santelmo percebeu que havia ficado em silêncio por mais tempo do que socialmente aceitável. 400 pares de olhos o observavam, esperando por sua resposta. Mas tudo o que ele podia ouvir era o som de seu próprio coração, batendo como um tambor de guerra. Sim, ele conseguiu articular.
sua voz surpreendentemente firme, considerando o terremoto emocional que estava vivenciando. Sim, eu aceito. As palavras saíram de sua boca, mas seu significado havia mudado completamente. Ele não estava mais aceitando um acordo de negócios. Ele estava aceitando amar essa mulher extraordinária que estava à sua frente, essa estranha que, de alguma forma, havia conseguido alcançar as profundezas de sua alma em questão de segundos. Lúcia sorriu gentilmente, um sorriso que ele não havia visto em nenhum de seus encontros anteriores. Era genuíno, caloroso, cheio de uma esperança tímida que o fez querer tomá-la em seus braços e prometer-lhe que ele nunca, nunca a machucaria. Lúcia, continuou o padre Martínez, você aceita Santelmo como seu legítimo marido para amá-lo e respeitá-lo, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? Santelmo observou o rosto de Lúcia enquanto ela processava a pergunta. Ele pôde ver o momento exato em que ela também sentiu a conexão, o momento em que seus olhos se iluminaram com a mesma revelação que ele acabara de vivenciar. Sim, eu aceito, ela respondeu, sua voz clara como um sino de vidro. Mas havia algo mais em seu tom, algo que apenas ele podia detectar, porque ele estava sintonizado com cada nuance de seu ser neste momento transformador. Havia surpresa em sua voz, surpresa e algo que parecia perigosamente com amor correspondido. Era possível, poderia ser que ela também estivesse sentindo essa conexão sobrenatural que estava reescrevendo tudo o que ele havia acreditado sobre casamento, sobre amor, sobre si mesmo. Os anéis? Perguntou o padre Martínez. Miguel apareceu discretamente ao lado de Santelmo, com uma caixa de veludo azul que continha os anéis que haviam sido projetados pela Cartier, especialmente para esta ocasião. Anéis que supostamente representavam uma união de conveniência, símbolos de um negócio bem-sucedido. Mas quando Santelmo pegou o anel destinado a Lúcia, seus dedos tremeram ligeiramente. O ouro branco e os diamantes que formavam um design de entrelaçamentos delicados, de repente pareciam inadequados para expressar o que ele estava sentindo. Lúcia, ele disse, sua voz mais rouca do que ele pretendia. Com este anel, eu te dou. Como símbolo do meu amor e fidelidade, eu o coloco em seu dedo. Meu amor. As palavras haviam saído de sua boca sem permissão consciente, mas soaram mais verdadeiras do que qualquer coisa que ele já havia dito em toda a sua vida. Quando ele deslizou o anel no dedo anelar de Lúcia, seus dedos se ergueram mais uma vez. E desta vez, a faísca elétrica foi tão intensa que ele teve que fazer um esforço consciente para não a abraçar ali mesmo, na frente de 400 convidados e na casa de Deus. Lúcia pegou seu anel com mãos que também tremiam ligeiramente. Santelmo. Sua voz era mal um sussurro, mas ele a ouviu como se fosse um grito. Com este anel eu te dou. Como símbolo do meu amor e fidelidade, eu o coloco em seu dedo. Quando ela deslizou o anel de ouro branco em seu dedo, Santelmo teve a experiência mais avassaladora de todas. Ele não estava mais se casando com uma estranha. Ele estava se casando com a mulher por quem ele havia se apaixonado no altar de uma catedral, sob o olhar de Deus e na presença de toda a sociedade mexicana. Como isso aconteceu? Como ele, um homem que não acreditava em amor à primeira vista, havia se tornado alguém que o estava vivenciando com uma intensidade que ameaçava destruir todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Pelo poder que a Santa Igreja Católica me concede, o padre Martínez anunciou solenemente: eu vos declaro marido e mulher. O que Deus uniu, que o homem não separe. Chegou a hora, o momento que ele vinha temendo e antecipando em igual medida. Pode beijar a noiva. Santelmo se aproximou de Lúcia lentamente, como se estivesse se aproximando de algo sagrado que poderia desaparecer
se ele se movesse muito rápido. Suas mãos se ergueram para emoldurar suavemente o rosto dela, e pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentiu completamente vulnerável. "Olá, esposa", ele sussurrou, tão baixo que apenas ela podia ouvi-lo. "Olá, marido", ela respondeu, com os olhos brilhando com lágrimas que poderiam ser de felicidade, de alívio ou da mesma confusão emocional que ele estava vivenciando. E então ele a beijou. Não foi o beijo cortês que eles haviam planejado, o tipo de beijo apropriado para uma cerimônia formal na frente de convidados importantes. Foi um beijo que expressou tudo o que eles não haviam tido tempo de dizer, tudo o que eles acabavam de descobrir, um sobre o outro, toda a promessa do que eles poderiam se tornar juntos. Foi o primeiro beijo de sua verdadeira história de amor. Quando eles se separaram, o rugido de aplausos dos 400 convidados os envolveu como uma onda, mas Santelmo mal o registrou. Tudo o que ele podia ver era o rosto sorridente de Lúcia. Tudo o que ele podia pensar era que ele acabara de se casar com a mulher mais extraordinária do mundo. E tudo o que ele sabia, com certeza, era que sua vida acabara de mudar para sempre. Enquanto eles caminhavam pelo corredor central da catedral, como marido e mulher, com as mãos entrelaçadas, Santelmo sentiu uma euforia que nenhum sucesso nos negócios jamais havia lhe dado. As pétalas de rosa caíam sobre eles como uma bênção, enquanto eles avançavam em direção às portas abertas e em direção a seu novo futuro. Mas ele também sentiu algo mais: terror. Porque agora que ele havia provado o que era sentir amor por alguém de verdade, a ideia de perder esse amor havia se tornado seu pior pesadelo. E ele ainda não sabia se o que ele havia visto nos olhos de Lúcia era amor verdadeiro ou simplesmente o reflexo de suas próprias esperanças desesperadas. Os dias e semanas seguintes seriam cruciais. Eles teriam que navegar pelas águas inexploradas de um casamento que havia começado como um acordo de negócios, mas que acabara de se transformar em algo muito mais perigoso e precioso. Ao saírem da catedral em direção ao sol forte do meio-dia mexicano, Santelmo fez uma promessa silenciosa. Ele faria tudo em seu poder para transformar esse amor inesperado na história mais bonita que já havia sido contada. Porque ele acabara de perceber que Lúcia Mendoza não era apenas sua esposa. Ela era o amor de sua vida. A vila privada dos Vázquez de la Torre, em Los Cabos, se erguia sobre os penhascos como um palácio moderno, esculpido em pedra dourada e cristal. 3 níveis de arquitetura contemporânea se fundiam perfeitamente com a paisagem do deserto, enquanto os terraços infinitos pareciam flutuar sobre o mar de Cortés como plataformas celestiais. Quando o helicóptero particular aterrissou no heliporto da propriedade ao anoitecer do dia do casamento, Lúcia sentiu que seu fôlego foi cortado, não apenas pela magnificência do lugar, mas pela realidade do que ela estava prestes a enfrentar. 5 dias completamente sozinha com um homem que acabara de transformar seu mundo em questão de horas. "Bem-vinda à casa", Santelmo murmurou enquanto a ajudava a sair do helicóptero, sua mão quente e firme na dela. "Casa!" A palavra ecoou no peito de Lúcia com uma mistura de promessa e terror. Como ela poderia se sentir em casa em um lugar que nunca havia visto antes, com um homem que, até poucas horas atrás, era praticamente um estranho? Mas quando seus olhos se encontraram por um momento, ela viu a mesma vulnerável confusão que a havia deslumbrado no altar. Santelmo também estava navegando em território desconhecido. "É absolutamente lindo", ela respondeu. E ela não estava falando apenas sobre a paisagem. A equipe da vila havia preparado tudo para uma lua de mel perfeita. Pétalas de rosas vermelhas criavam um caminho do heliporto até a entrada principal. Velas flutuantes iluminavam a piscina infinita que se fundia com o horizonte do oceano. E o perfume de gardênia e jasmim
enchia o ar noturno com promessas sensuais. Senhor e Senhora Vasquez de la Torre, disse Paloma, a governanta que trabalhava para a família há 15 anos. Tudo está preparado exatamente como o senhor solicitou. O jantar será servido no terraço principal às 9, e eu estou disposta a ter total privacidade durante sua estadia. Senhora Vasquez de la Torre. Lúcia sentiu um arrepio ao ouvir seu novo nome. Oficialmente, legalmente, ela era a esposa de um dos homens mais poderosos do México. Mas emocionalmente, ela não sabia o que era. Obrigado, Paloma, respondeu Santelmo. Você poderia mostrar o quarto da minha esposa? Tenho certeza de que ela vai querer se refrescar depois da viagem. O quarto dela. Lúcia notou que ele havia dito seu quarto, não nosso quarto. Apesar de tudo o que ele havia sentido na catedral, ainda era um casamento de conveniência em muitos aspectos práticos. Ou talvez ele também estivesse sentindo a necessidade de processar tudo o que havia acontecido. A suíte principal da vila era um santuário de luxo sereno. Paredes de cristal que ofereciam vistas panorâmicas do oceano. Uma cama king size, vestida com lençóis brancos que pareciam nuvens, e um banheiro de mármore travertino, com uma banheira que poderia facilmente acomodar 2 pessoas. O Sr. Santelmo estará na suíte na ala leste, Paloma explicou discretamente, enquanto colocava a bagagem de Lúcia no armário. Eles estão conectados pelo terraço, mas cada um tem total privacidade. Lúcia se sentindo uma estranha mistura de alívio e decepção. Depois de trocar seu vestido de noiva por um vestido de seda azul marinho, que realçava suas curvas, sem ser muito provocante, ela foi para o terraço principal, onde o jantar a esperava. Santelmo já estava lá, encostado na grade de vidro, olhando para o oceano que se estendia até o infinito. O smoking havia sido trocado por calças de linho bege e uma camisa de algodão branca com os 3 primeiros botões desabotoados, revelando o início de um peito bronzeado que fez Lúcia sentir calor em lugares que ela havia tentado ignorar por meses. É incrível como o oceano pode fazer a gente se sentir tão pequeno e tão infinito ao mesmo tempo, ele disse sem se virar, como se tivesse sentido a presença dela. Como o amor, Lúcia respondeu antes de poder parar suas palavras. Ele se virou para ela, e em seus olhos dourados, ele viu a mesma surpresa que ela mesma estava sentindo por sua resposta espontânea. Amor? Ele perguntou suavemente, aproximando-se até que estivesse perto o suficiente para que ela percebesse o aroma de sua colônia misturado com algo mais masculino e tentador. Não sei por que eu disse isso, Lúcia murmurou, sentindo calor nas bochechas. Talvez porque seja verdade. O jantar foi uma delicada dança de conversas que tocavam a superfície do que eles realmente estavam sentindo. Eles falaram sobre arte, sobre viagens, sobre livros, descobrindo afinidades inesperadas. Ambos adoravam os poemas de Octávio Paz. Ambos haviam chorado lendo Como Água para Chocolate. Ambos sonhavam em visitar as ruínas de Angkor Wat um dia. Mas sob cada troca casual, a tensão sexual e emocional crescia como uma tempestade tropical. Posso te perguntar algo? Disse Santelmo enquanto servia vinho tinto Opus One em suas taças de cristal. Claro. Como você se sentiu quando nos encontramos no altar? Quero dizer, você realmente sentiu isso? Lúcia tomou um gole de vinho, ganhando tempo enquanto decidia o quanto da verdade ela estava pronta para revelar. Eu me senti como se estivesse te vendo pela primeira vez. Ela finalmente admitiu. Como se todos os nossos encontros anteriores tivessem sido não sei, com uma versão sua que não era completamente real. Santelmo se inclinou para a frente, com os olhos fixos nos dela. É exatamente o que eu senti, como se eu tivesse vivido atrás de uma máscara por 35 anos. E de repente, quando olhei para você, a máscara caiu. E agora o que fazemos? Perguntou Lúcia,
sua voz mal um sussurro. Agora aprendemos quem realmente somos quando estamos juntos. Depois do jantar, eles caminharam pela praia particular da vila. A areia era macia sob seus pés descalços, e as ondas criavam uma sinfonia rítmica que parecia projetada para seduzir. A lua cheia criava um caminho prateado sobre a água, como um convite para caminhar até o infinito. Lúcia, disse Santelmo, parando em frente a uma grande rocha que se erguia da areia como um trono natural. Eu preciso te dizer algo. Ela se virou para ele, e a expressão em seu rosto fez seu coração bater mais rápido. No altar, quando eu pronunciei meus votos, eles não eram apenas palavras. Naquele momento eu percebi que... Ele passou a mão pelo cabelo, um sinal de nervosismo que era completamente novo para ela. Eu percebi que eu estava me apaixonando por você, e isso me aterroriza porque não fazia parte do plano. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som das ondas e pelo batimento cardíaco acelerado do coração de Lúcia. Santelmo, ela começou, mas ele levantou uma mão. Você não precisa dizer nada. Eu sei que não foi isso que combinamos. Eu sei que você se casou comigo para salvar sua fazenda. E eu me casei com você pela terra. Mas algo mudou hoje. E eu não posso fingir que não mudou. Lúcia se aproximou, até ficar tão perto, que ela podia ver as pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos dele, aquelas que apareciam quando ele genuinamente sorria. E se eu te dissesse que eu também senti algo mudar? Ela murmurou. Os olhos de Santelmo escureceram, com uma intensidade que a fez sentir, como se estivesse derretendo por dentro. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que quando você olhou para mim durante os votos, eu senti como se eu tivesse estado dormindo por 28 anos, e finalmente acordei. Eu estou dizendo que quando você me beijou, eu senti coisas que eu não sabia que existiam. E eu estou dizendo que isso me aterroriza tanto quanto a você. Mas talvez, nós pudéssemos ficar aterrorizados juntos. Santelmo se aproximou ainda mais, até que apenas centímetros separavam seus corpos. Você tem certeza? Porque uma vez que cruzarmos esta linha, não há como voltar atrás. Uma vez que admitirmos que isso é real, tudo muda. Em vez de responder com palavras, Lúcia se levantou e pressionou os lábios contra os dele. Este beijo foi diferente do da catedral. Era mais profundo, mais desesperado, cheio de meses de tensão reprimida e de reconhecimento de que o que estava crescendo entre eles era mais poderoso do que qualquer acordo de negócios. As mãos de Santelmo encontraram sua cintura, puxando-a contra seu corpo enquanto ele aprofundava o beijo. Lúcia sentiu como se estivesse queimando, como se cada terminação nervosa de seu corpo tivesse ganhado vida simultaneamente. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Lúcia, ele sussurrou em seu rosto. O que está acontecendo conosco? Eu não sei, ela respondeu honestamente. Mas eu não quero que pare. Nem eu. Eles permaneceram assim, abraçados na praia, enquanto as ondas lambiam seus pés e a lua os banhava em luz prateada. Era o momento mais romântico da vida de Lúcia, mas também o mais aterrorizante. Porque agora que eles haviam admitido que o que eles sentiam era real, eles teriam que encontrar uma maneira de construir um casamento verdadeiro sobre os alicerces do que havia começado como uma transação comercial. E ambos sabiam que este seria o teste mais difícil de suas vidas. Venha, disse Santelmo, pegando a mão dela. Vamos ficar no terraço um pouco mais. Temos a vida inteira para descobrir para onde isso está nos levando. Enquanto eles caminhavam de volta para a vila, com os dedos entrelaçados, Lúcia sentiu que seu coração estava cheio de uma esperança perigosa. Talvez, apenas talvez, o casamento mais calculado do ano estivesse se tornando a história de amor mais bonita de suas vidas. Mas ainda havia 4 dias de lua de mel para descobrir se essa conexão inesperada
poderia sobreviver à realidade do mundo real que os esperava de volta na cidade do México. 3 meses após a lua de mel em Los Cabos, a vida conjugal de Santelmo e Lúcia havia encontrado um lugar elegante, mas cauteloso. A cobertura de 2 andares em Polanco havia se tornado um santuário de luxo compartilhado. Manhãs, lendo jornais internacionais no terraço com vista panorâmica da cidade do México. Noites, jantando na sala de jantar formal enquanto discutiam arte e literatura. Fins de semana, explorando galerias no norte de Roma como um casal perfeitamente sincronizado. Mas sob essa harmonia superficial, ambos guardavam um segredo que ameaçava destruir a frágil felicidade que eles haviam construído. Nenhum deles havia ousado dizer "eu te amo" em voz alta. Era como se essas 3 palavras fossem muito poderosas, muito perigosas para serem pronunciadas. Porque uma vez que eles as dissessem, não havia como fingir que este ainda era um casamento de conveniência que poderia ser desfeito se as circunstâncias mudassem. Santelmo havia redecorado completamente seu escritório na Torre dos Vasques para poder ver uma fotografia de Lúcia toda vez que ele levantava o olhar de seu computador. Ele havia se tornado viciado nas mensagens de texto que ela lhe enviava durante o dia. Fotos de flores que ela encontrava em suas caminhadas matinais. Citações de poemas que ela estava lendo. Pequenas observações sobre a vida que o faziam sorrir no meio de reuniões tensas do conselho. Lúcia havia começado a acordar todas as manhãs com uma sensação de antecipação que ela não sentia há anos. A mera ideia de tomar café da manhã com Santelmo, de ouvir sua voz rouca quando ele acabara de acordar, de vê-lo amarrar sua gravata enquanto ela fingia ler, o jornal enchia seus dias com uma cor dourada que transformava tudo. Mas ambos estavam com medo. Santelmo temia que se ele confessasse a profundidade de seus sentimentos, Lúcia se sentiria pressionada a responder por gratidão em vez de amor genuíno. Afinal, ele havia salvado a propriedade de sua família, havia garantido o futuro econômico de 3 gerações de Mendoza. Como ela poderia distinguir entre gratidão verdadeira e amor? Lúcia temia que se ela admitisse o quanto ela precisava dele emocionalmente, Santelmo perceberia o poder que ele tinha sobre ela e perderia o interesse. Em sua experiência, homens poderosos se cansavam das coisas que eles obtinham facilmente, e ela havia se entregado tão completamente que não saberia como sobreviver se ele decidisse que preferia a caça à captura. A crise veio em uma sexta-feira à noite no final de outubro. Santelmo havia chegado tarde de uma reunião do Conselho de Administração, que havia durado 6 horas e resultou na maior aquisição na história do negócio da família. Ele deveria estar comemorando, mas tudo o que ele queria era chegar em casa e contar a Lúcia sobre seu dia. Casa. Ele não pensava mais na cobertura como seu espaço pessoal. Era sua casa compartilhada com ela. Ele a encontrou no terraço, deitada no sofá-teca, olhando para o horizonte iluminado da cidade. Ela estava usando um vestido de seda cor de champanhe que aderia às suas curvas como uma carícia, e seu cabelo caía sobre um ombro em ondas suaves que capturavam a luz dourada das velas que ela havia acendido. "Olá, linda", ele murmurou, inclinando-se para beijar sua testa na saudação que havia se tornado um ritual entre eles. "Olá, como foi seu dia?" "Bem-sucedido, exaustivo, mas melhor agora que estou aqui com você." As palavras saíram tão naturalmente que nenhum deles percebeu o quão íntimas elas soavam até que já estivessem flutuando no ar noturno entre eles. "Santelmo", Lúcia disse suavemente, se levantando para olhá-lo diretamente. "Posso te perguntar algo?" "Qualquer coisa." "Você está feliz? Quero dizer, você está realmente feliz com isso? Com a gente?" A pergunta o pegou de surpresa. Nos últimos 3 meses, ele havia sido mais feliz do que ele se lembrava de já ter sido.
Mas como ele poderia dizer isso sem parecer que a estava pressionando? Por que você pergunta? Porque às vezes eu sinto como se estivéssemos atuando, como se fôssemos dois atores muito bons interpretando um casal feliz no casamento, mas sem ousar sair do personagem para descobrir quem realmente somos. Santelmo sentou-se na beira do sofá, perto o suficiente para pegar a mão dela, mas longe o suficiente para ver sua expressão. Lúcia, estes foram os 3 meses mais felizes da minha vida, mas você está certa sobre algo. Eu sinto como se estivéssemos dançando em torno de algo que nós dois sabemos, mas que ninguém ousa dizer. E o que é isso? Santelmo fechou os olhos por um momento, reunindo a coragem que ele havia usado para fechar negócios de milhões de dólares, mas que de alguma forma parecia insuficiente para este momento. Que eu me apaixonei por você, completamente, irrevogavelmente, e que cada dia que passa sem te dizer isso parece uma mentira. O silêncio que se seguiu durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. Oh, Deus! Lúcia sussurrou, levando a mão ao coração. Eu pensei que eu era a única que se sentia assim. O que você quer dizer? Eu quero dizer que eu me apaixonei por você no altar, no momento exato em que você disse seus votos. E todos os dias desde então, eu tenho tido pavor de que o que você sente por mim seja gratidão ou carinho, mas não amor de verdade. Santelmo se aproximou, até que ele pôde emoldurar o rosto dela com as mãos, forçando-a a olhá-lo diretamente nos olhos. Lúcia Vasquez de la Torre, eu te amo. Eu te amo quando você acorda de manhã, com o cabelo bagunçado e sussurrando como uma criança. Eu te amo quando você se apaixona por falar de arte e seus olhos se iluminam como se você tivesse um fogo interior. Eu te amo quando você se preocupa com os funcionários da fazenda e você fala com todos como se eles fossem família. Eu te amo em roupas de grife e eu te amo de pijama. Eu te amo quando você é elegante em público e eu te amo quando você dança descalça na cozinha pensando que eu não estou te olhando. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Lúcia, mas desta vez elas eram lágrimas de pura felicidade. E eu te amo, sua voz respondeu, quebrada pela emoção. Eu te amo quando você sai de manhã como o magnata mais poderoso do México. Mas eu também te amo quando você volta à noite. E a primeira coisa que você faz é perguntar sobre o meu dia. Eu te amo quando você é implacável nos negócios. Mas eu também te amo quando você é terno comigo, de maneiras que eu não sabia que existiam. Eu te amo quando você me olha como se eu fosse a única mulher no mundo. E eu te amo quando você me toca como se eu fosse algo precioso que você poderia quebrar. Sério? Ele perguntou como se ele não pudesse acreditar que este momento estava finalmente acontecendo. Sério, eu te amo, Santelmo Vasquez de la Torre. Eu te amo com tudo o que eu sou e tudo o que eu espero ser. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os que eles haviam compartilhado antes. Não foi o beijo cortês da catedral. Não foi o beijo apaixonado, mas cauteloso de cabos. Foi o beijo de 2 pessoas que acabavam de admitir que haviam encontrado no outro não apenas um companheiro, mas o amor de suas vidas. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Você sabe o que isso significa? Disse Santelmo, secando as lágrimas das bochechas dela com os polegares. Que nós não temos mais que fingir, que este é um casamento de conveniência, que este é o primeiro dia do resto de nossas vidas, como um casal que realmente se ama. Lúcia se aninhou contra o peito dele, ouvindo os batimentos fortes e constantes de seu coração. Você acha que teríamos chegado tão longe se não tivéssemos nos casado pelas razões erradas? Eu não sei, admitiu Santelmo, acariciando o cabelo dela. Talvez nós precisávamos da segurança do compromisso para sermos vulneráveis um ao outro.
Talvez o universo soubesse que éramos muito teimosos para nos apaixonar da maneira tradicional. Ou talvez, disse Lúcia, levantando o olhar para olhá-lo. Não foram as razões erradas, afinal. Talvez o destino usou nossos medos e nossas necessidades práticas para nos levar exatamente onde nós deveríamos estar. Você acredita em destino? Agora sim. Eles ficaram assim, abraçados no terraço de sua cobertura, com a cidade do México se espalhando como um cobertor de luzes a seus pés. O ar noturno carregava o perfume das gardênias que Lúcia havia plantado no jardim do terraço, misturado com a fragrância sutil do perfume que Santelmo havia aprendido a associar com casa. Santelmo, Lúcia murmurou depois de um tempo. O que vamos fazer agora? Agora nós vamos viver felizes para sempre, ele respondeu. E pela primeira vez em sua vida, ele realmente acreditou em finais de conto de fadas. É assim tão simples. O amor verdadeiro é sempre simples. São os nossos medos que o complicam. E enquanto a lua cheia se erguia sobre a cidade, que havia testemunhado seu casamento de conveniência, e agora testemunhava sua declaração de amor verdadeiro, Santelmo e Lúcia sabiam que eles haviam encontrado algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar e nenhuma crise de negócios poderia destruir. Eles haviam encontrado o amor de suas vidas no lugar menos esperado, em um casamento que havia começado sem amor, mas que havia se transformado na história romântica mais bonita que qualquer um deles poderia ter imaginado. E quando eles se beijaram mais uma vez sob as estrelas, ambos sabiam que este era apenas o começo de sua verdadeira história de amor. O casamento de conveniência havia terminado. A história de amor eterno acabava de começar, 1 ano depois. A revista Rola. México estampou a capa com o título O Casamento de Conveniência que virou conto de fadas. A fotografia mostrava Santelmo e Lúcia Vázquez de la Torre na inauguração da Fundação Mendoza Vázquez para a Preservação da Arte Mexicana. Ele com smoking impecável, ela com um vestido de gala que a fazia parecer uma princesa moderna. Mas o que realmente chamou a atenção não foram suas vestimentas perfeitas ou o evento glamouroso. Foi a maneira como eles se olhavam, como se depois de 1 ano e 4 meses de casamento, eles ainda estivessem descobrindo novas coisas para amar. Porque acontece que, às vezes, as melhores histórias de amor começam com as piores razões. E, às vezes, o amor verdadeiro encontra uma maneira de florescer, mesmo nos corações que se acreditavam ser muito ocupados, muito feridos ou muito práticos para se apaixonar. No altar da Catedral Metropolitana, 2 estranhos se casaram por conveniência. Na cobertura em Polanco, 2 almas gêmeas encontraram seu para sempre, e todos viveram felizes para sempre.